mandante do Campeonato Brasileiro. E tem uma conta, uma matemática que não favorece São Paulo desde o começo do Campeonato Brasileiro. Olha só essa. Cada gol que o São Paulo faz, ele leva 2. Entenda. Drama. Decepção. Lei do silêncio. Às vezes, quando você não tem algo novo a falar, é melhor não falar. Ameaça real de rebaixamento. A fase do São Paulo é péssima e a falta de confiança está levando o clube a oferecer uma espécie de promoção. É o combo marque 1 gol e leve 2. Em 6 dos últimos 7 jogos, o São Paulo levou gols sucessivos, um coladinho ao outro. A série começou contra o Botafogo. Os paulistas venciam por 1-0, mas levaram a virada em 6 minutos. Menos mal aos tricolores que conseguiram reverter no final do jogo. Contra o Coritiba, mais um rival direto, jogo equilibrado. O tricolor pressionava, mas levou 2-0 em apenas 10 minutos. Hora então de enfrentar o Bahia, também um rival direto. O primeiro gol baiano saiu aos 40. O segundo, aos 43. O São Paulo recebeu o Cruzeiro no Dia dos Pais. Depois de abrir o placar com o Hernanes, virada da Raposa em 6 minutos através de Sassá. O tricolor conseguiu reverter a situação e venceu. No clássico contra o Palmeiras, o São Paulo começou bem, mas depois de abrir o placar, sofreu a virada em 3 minutos com o William. Na última rodada, todos se lembram. 2-0 tranquilo, contra a Ponte Preta, tudo uma maravilha. E então, empate sofrido em gols separados por 10 minutos. Neste domingo, o adversário é o também desesperado Vitória. A equipe paulista precisa dos 3 pontos de toda maneira. Para conseguir esse objetivo, precisa imediatamente interromper essa liquidação. Não dá mais para tomar um gol e levar 2. Rapaz, que matemática maluca esse combo do São Paulo. Ele tem o pior aproveitamento contra os 10 últimos colocados. Nós temos aí os jogos do São Paulo, o aproveitamento. Contra o Grêmio, que é o segundo colocado, aproveitamento 67,8%. Ok. Atlético Mineiro, 11º, 66,6%. Contra o Bahia, que é o 15º, 56,6%. Aí a gente vê que esse número vai diminuindo. Contra o Vitória, que é o próximo adversário na briga direta para fugir do rebaixamento, é o 17º colocado e cai mais um pouquinho, 51,5%. O Atlético Goianiense, o 20º, 42,4%. E aí tá a posição do São Paulo. Nós estamos olhando, então, o aproveitamento dele contra os times que estão na parte de baixo da tabela. Bom, é uma realidade que o São Paulo vive. A gente vê contra os 10 últimos, mas o São Paulo vai bem também contra os 10 primeiros. O São Paulo vem muito mal no Campeonato Brasileiro em termos gerais. Isso passa muito pela confiança que o time não tem, né, nas partidas. A gente vê que o time reage com dificuldade ou não reage quando sai atrás do placar. É um time que tem dificuldade na hora da finalização, na hora daquele último passe. E isso, claro, passa pelos maus resultados e pelos problemas extracampo também. O São Paulo recebeu visita de torcedores essa semana lá no CT da Barra Funda para falar sobre essa situação, essa realidade de hoje. Para mim, isso só aumenta a pressão para cima dos jogadores. Na hora que a bola está no pé de um jogador que não está em grande fase, parece que a bola está queimando, ele quer se livrar logo dela. Então, o passe, o chute não saem com qualidade. O São Paulo está precisando retomar o caminho das vitórias e já pode ser contra a equipe do Vitória, porque o tempo está cada vez menor para o São Paulo reagir. Está na hora desses jogadores colocarem a cabeça no lugar. Eu acho que a reunião que foi feita entre os próprios jogadores pode sim dar resultado e não a reunião com torcedores, o que para mim aumenta ainda mais a pressão sobre esses atletas. E a gente assume completamente o que está ocorrendo. É um momento difícil, um momento preocupante. Eu acho que a gente ainda tem tempo para se recuperar. Mas a gente está bastante preocupado, a gente vem trabalhando já há um bom tempo. Ô Pinotti, por que você acha que o Rogério Ceni não deu certo neste momento? Eu sempre acreditei no projeto do Rogério.
Eu tenho certeza que ele ainda vai ser um grande técnico. Quando você fala assim, pô, tá faltando aquela química e tal, o Muricy Ramalho seria o tempero para essa química? Você conversou com o Muricy? Eu conversei com o Muricy. Você foi na casa dele? Hã? Foi na casa ou foi por telefone? Não, nós falamos por telefone. O Muricy, realmente, pela sua São Paulinidade, pela sua história, pela sua bagagem, é óbvio que é sempre um nome lembrado do São Paulo. Aqui com o Benja, então, entrevistando aí o Vinícius Pinotti, tá certo? Depois do Da boxe, luta do ano. que vai ser demais, né? Isso aí. Ô, Ribeirão, vamos ver aqui a escalação do time do São Paulo, que tem esse compromisso. Todos os compromissos do São Paulo são de extrema importância. Exatamente como diz o Ribeirão, não importa se está abaixo ou a grande maioria que está acima na classificação do campeonato. Até né? porque acima do São Paulo tem 17 times, não, 18, 18. 18 times à frente do São Paulo. Vice-lanterna? Bom, esse foi o time do primeiro turno, né? A gente percebe alguns nomes aí que não estão mais aparecendo nas escalações do tricolor recentes, né? O Renan Ribeiro, o Maicon, o Lucão, o Cícero, quem mais? O Michael Suel, pode ser que até volte agora contra o Vitória. Aliás, a única partida que o Michael Suel fez no São Paulo foi essa contra o Vitória. Ele tinha acabado de chegar, fazia 2, 3 dias, o Rogério já o escalou, só que depois disso ele foi fazer um recondicionamento físico e até agora não voltou. São Paulo jogou num 3-4-3, mas deve jogar de novo nessa partida contra o Vitória num 4-4-2. Então são algumas mudanças importantes daquele São Paulo, ainda com o Rogério Ceni, agora com o Dorival Júnior. O goleiro é outro, né? Aliás, o Renan Ribeiro tem essa complicação agora de renovação de contrato, né? Então, isso aparentemente vai mostrando porque ele está fora do gol do São Paulo. E o São Paulo está em busca de um goleiro para o ano que vem, né? Nenhum dos 3 goleiros do atual elenco estão correspondendo à altura do que o time precisa, o que a torcida quer, a diretoria também quer, né? Sidão será o titular mais uma vez. O Éder Militão pode até aparecer nessa escalação, mas ali na zaga Arboleda e Rodrigo Caio devem ser os titulares. E o Júnior Tavares deve aparecer de novo, porque o Edmar está suspenso. Ali no meio o Jusilei está suspenso também, então o Petros deve ser o titular, mas vai aparecer o Marcos Guilherme, o Lucas Fernandes, o Jonathan Gomes deve atuar também nesse meio campo para o fim de semana. E lá à frente deve estar o Lucas Prato mais uma vez. Pois é, então vamos aí para o gol